acerca de participações. Eu louvo muito a Deus por isso, todos os dias, porque eu creio profundamente de que esse espaço aqui é um espaço onde nós ministramos uma palavra de vida. Pedro mesmo disse para Jesus, ele disse assim: para onde iremos nós se só o Senhor tem palavra de vida? Então nós estamos realmente ministrando uma palavra que transforma. E eu penso que antes um pouco de transformar, ou antes de transformar, ela nos confronta. Se nós sairmos hoje desta palavra sem nos sentirmos confrontados, então não haverá nenhuma transformação. Se nós não sairmos daqui confrontados por essa palavra, não haverá milagre, não haverá transformação, não haverá libertação. Não é? Nós só podemos dar o que nós recebemos, o que nós temos. Então o Senhor, com certeza, mais uma vez, estará nos ensinando algo. Não é? Eu gostaria de, nessa noite, já agradecendo aos amados, à Igreja do Senhor, não é? E como sempre nós temos dito aqui, irmãos queridos de outros estados, de outras cidades, tenho tido o privilégio, inclusive, de outros países. Eu louvo a Deus por isso, tremendamente. E o Senhor tem honrado a nós, o Senhor tem ministrado ao nosso coração, tem nos dado o privilégio de ministrar essa palavra de uma maneira simples, de uma maneira bem amadora, como os irmãos já me conhecem, sabem muito bem disso. Não temos palavras persuasivas, como disse Paulo, palavras refinadas, mas nós temos a palavra de Deus. E essa palavra de Deus é que muda o nosso ser, muda a nossa história, muda a nossa forma de ver as questões do reino de Deus. Nós temos falado nas quintas-feiras, hoje eu quero dar aqui uma palavra no sentido de encerrar uma pequena série. Não que nós tenhamos falado sobre tudo, sobre todas as chaves, nós estamos falando aqui de chaves do reino. Eu gostaria até de dizer que muitas vezes nós nos deparamos com ensinamentos que limitam essas chaves. Às vezes 1 ou 2 chaves, às vezes 7 chaves. Então, só para você ter uma ideia, nós falamos nessas duas quintas-feiras, nós falamos de 12 chaves. Não que eu tenha programado as 12 chaves, ou tenha definido isso, mas o Senhor vai ministrando a nós essa palavra. Eu estava até falando para a Patrícia essa semana, que falou assim: olha, é difícil demais para mim escrever algo para depois falar. Porque eu fico preocupado com o que escrevi e às vezes acabo não falando aquilo que Deus está mandando falar. A verdade é essa, não é verdade? Porém, nós, é claro, precisamos nos preparar e tal, mas nós vamos preparando, nós vamos orando, anotando algumas coisas. E eu gostaria de ministrar essa palavra, talvez não como última, mas como a terceira palavra sobre chaves do reino. Quem sabe em um outro momento nós voltemos a falar sobre isso, não é verdade? Mas eu gostaria de até dizer que a palavra mesmo de Deus mesmo diz que não é por muito falar que nós vamos ser ouvidos. Eu creio que você tem aí anotado. Se você não anotou, você pode voltar. As ministrações estão no YouTube, estão no Face. Você pode voltar. Até então eu estava ministrando essa palavra, utilizando aí o perfil da Patrícia, não é? Mas também compartilhando no meu, abrindo sala de vídeo. E a partir dessa semana nós temos também trazido essa palavra no nosso próprio perfil aqui, porque Deus nos deu o privilégio de dar uma melhorada aqui na nossa situação, trazendo
a internet aqui para o templo. Eu quero louvar a Deus pela vida dos amados que têm contribuído, que têm adorado o Senhor com seus dízimos e ofertas, não é verdade? Então você não precisa de culto presencial, de um gasofilaço para entregar a sua oferta de amor, a sua oferta de dedicação, ao seu dízimo. Continue fazendo isso. Então, antes de orar, eu gostaria também de dizer para os amados irmãos que estão vendo aí as notícias, reportagens, muitas vezes em algumas cidades, o aumento dos números acerca dos infectados pela Covid-19. Nós estamos vivendo numa cidade, para a glória de Deus, que não tem sofrido esse abalo tão grande, porém, não vamos esperar sofrer o abalo para depois nos cuidarmos. Vamos orar pelos amados que estão sofrendo esses abalos, esses surtos, esses números muito grandes. Mas também eu acredito que nesse tempo o número seria maior mesmo, porque até mesmo tempo para que a enfermidade se manifeste nas pessoas. Então esse é um tempo assustador. E quando a gente pensa que está na hora de voltar, a gente percebe os noticiários, a gente começa a ficar também mais uma vez preocupados. E hoje eu estava ouvindo um pregador, eu gosto muito de ouvir, ele dizendo também, acredito que Deus está fazendo isso, tirando de nós esse culto presencial, para que a gente entenda que igreja não é isso. Então eu louvo a Deus também, porque não é só o pastor Amarildo que pensa dessa maneira, mas o Senhor tem ministrado essa palavra ao corações de outros homens e mulheres de Deus. Eu quero mais uma vez dar o nosso graça e paz, nosso boa noite aos irmãos que estão chegando nessa live e agradecer mais uma vez por toda essa participação. Pedir a você também que abra sua sala de vídeo, convide pessoas, ligue para alguém, fale, olha, nós vamos falar sobre as chaves do reino. E hoje eu gostaria de dar uma lembradinha rápida aqui naquelas que já falamos, só lembrando que já falamos, porque você pode ver as outras ministrações. Eu coloquei aí Chaves do Reino 1, Chaves do Reino 2, não é? E agora nós estaremos ministrando mais uma vez, né, sobre a chave do reino. Quero lembrar também e pedir a você que não apenas se inscreva no nosso canal no YouTube, Pastor Amarildo Psicanalista, está lá, é o canal, e você pode, se possível, peça a outros também que se inscrevam. Quanto mais inscritos nós tivermos, melhores são as condições para que a gente transmita também ao vivo através do YouTube. Ok? Sem contar que assim que nós terminamos essa ministração aqui, a gente começa a trabalhar no sentido de disponibilizá-la também lá no nosso canal. Então, participe aí das nossas redes sociais. Não é? Eu estou aí começando a trabalhar um blog também, você deve ter visto aí no anúncio. Quem sabe daqui uns dias a gente começa a trabalhar alguns estudos bíblicos, alguns artigos importantes na Palavra de Deus também no nosso blog. Eu estou trabalhando a ideia de todos os blogs, todas as redes sociais, o mesmo nome, para que você não tenha problema em encontrar. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, a Ti rendemos graças, a Ti rendemos louvores, a Ti, ó Deus, nós adoramos. A Tua palavra diz que a adoração verdadeira ela é em espírito e em verdade, o verdadeiro adorador Te adora em espírito e em verdade. A Tua palavra diz que é esse tipo de adoração e de servo que o Senhor procura. Então, ó Deus, nós queremos aqui, em nome de Jesus, adorar o nome do Senhor e dizer para o Senhor que o nosso desejo é aprender a cada dia a ativar os compartimentos, os departamentos, os cômodos, os ambientes no Teu reino. Pai, muito obrigado. Muito obrigado a Deus pela participação de cada um dos queridos. Muito obrigado, Pai, pelas famílias. Muito obrigado a Deus pelas cidades representadas aqui. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe cada um, que o Senhor ministre sobre cada cidade, cada família.
Pai, eu quero colocar diante do Senhor aquelas pessoas que estão lutadas, aquelas pessoas que estão sofrendo perda nesse tempo. O Senhor conhece cada situação e nós pedimos ao Senhor que dê o conforto, que dê o consolo e que fortaleça-os, ó Deus, na sua graça. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que no mundo teríamos aflições. Então, ó Deus, a tua palavra também diz que no fim dos tempos viriam situações como essas. E nós estamos vivendo isso e é cumprimento da sua palavra e nós te glorificamos pelo cumprimento também da tua palavra. Pai, seja abençoando as nossas autoridades, os governantes, em nome de Jesus. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu quero ler com você, quero voltar lá no Mateus capítulo 16, para entendermos o texto direitinho. A gente lê então do verso 13 ao verso 19. Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, e um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Quando fala de revelação, está falando de mistério, está falando de segredo, e nós estamos falando de chave que tem a ver com isso. Agora Jesus fala isso e diz: Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra ficarei em minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Tenho dito aqui que há umas versões mais recentes, mais de acordo com os originais, que diz: tudo que desligar na terra terá sido desligado no céu. Tudo que ligar na terra terá sido ligado no céu. Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos falando exatamente disso. E te darei as chaves do reino dos céus. Ele está falando as chaves. Então, não definiu quantas. Não é? E aqui nesse versículo em si não diz nem quais, mas diz que existem chaves. Outra coisa, não são chaves para o reino. Porque o reino é que nos acessou. Jesus diz assim: é chegado o reino. Então está falando de reino, de um governo. E o Senhor está falando, quando ele fala de chave do reino, está falando de autoridades dadas à igreja. Não é? Então, quando está falando de chaves, está falando de ambientes, está falando de acessar ambientes de autoridade. E como é que se acessa esses ambientes? Quais são essas chaves para acessar os mistérios do reino de Deus? Então é sobre isso que nós estamos falando. Mas eu gostaria de ler outros textos aqui. Eu gostaria de ler o Salmo 15 com você. Salmo 15. Gostei muito desse salmo que fala sobre essa questão do cidadão do céu. Olha só o que diz esse texto. Ele fala do verdadeiro cidadão dos céus. Então, o cidadão dos céus é aquele que tem a chave do reino. Lembrando que se nós somos igreja, logo temos a chave. As chaves. Você e eu. Nós temos a chave, porque somos a igreja. Olha que maravilha. Né? Olha só o que diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Agora olha aqui as características do cidadão, as características daquele que tem as chaves.
aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça, fala verazmente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, que não faz mal ao seu próximo, não aceita afronta contra o seu próximo, aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Está falando de um verdadeiro cidadão dos céus. Eu também gostaria de ler outro texto que está em Mateus capítulo 18. Mateus 18. Eu quero ler com você do verso 18 ao 20. Olha só o que diz. Em verdade vos digo que tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Se você olhar no verso 15 aí, você vai perceber que esse texto fala de perdão. Por que estou lendo esse texto hoje? Porque nós encerramos a última quinta-feira exatamente falando sobre perdão. Interessante que um dos comentários foi muito maravilhoso, que diz assim, foi muito interessante, que diz assim, o perdão é a chave com a qual nós temos acesso às outras chaves. Achei legal isso. Achei um entendimento interessante. Acho que foi assim mesmo que a pessoa comentou. Então ele fala assim, em verdade, tudo que desligado na terra será desligado no céu, tudo que ligado na terra será ligado no céu. Né? Também vos digo, agora olha isso, que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu. Não aí estarei. Não é lá estarei, aí estou eu no meio deles. Então eu entendo aqui que está falando de uma outra chave. Está falando da chave da concordância. Então nós hoje vamos começar falando da chave da concordância. Que é uma das chaves. Ele fala assim, quando 2 concordam, o céu se move, algo de especial acontece. A chave da concordância. Antes, porém, de começarmos a falar um pouquinho mais sobre isso, eu gostaria de lembrar com os amados, como eu disse aqui, é difícil definir quantas chaves, quantos ambientes. Por quê? Porque nós estamos falando de eternidade, estamos falando de um reino eterno. Porque Deus é eterno. O seu reino é eterno. A palavra de Deus diz, seu reino é eterno. Não tem fim. Jesus, quando disse que iria para o céu, lá quando ele falou para os discípulos não se turbarem, não se perturbarem, João 14, ele vai dizer o seguinte, na casa de meu Pai há muitos ambientes. Muitas moradas. Ele não falou quantas. Não falou quais. Ele disse que há muitas. Então, quando fala das chaves, também não se delimita quantidade. Então, a gente precisa descobrir isso na revelação de Deus, que é a sua palavra. Nós vamos trabalhar isso e aprender a lidar com essas chaves. E aí nós vamos entender aqui que quando é difícil definir quantas chaves, ou eu diria que é impossível, não dá para definir, exatamente por essa razão, que Deus é eterno, seu reino é eterno, então nós estamos falando da chave que já conhecemos, ou daquela que estamos conhecendo agora, estamos aprendendo. Eu até fiz uma pergunta desde a primeira live sobre a chave do reino, sobre
se você já tinha estudado sobre isso, se alguém na sua igreja tinha ministrado sobre essas chaves, se você já conhecia algumas delas. Na verdade, eu não obtive resposta sobre isso, né? Mas eu gostaria que você desse esse feedback para mim ainda. É claro que agora nós já estamos na terceira ministração sobre a chave do reino, e eu gostaria aqui de lembrar daquelas que nós já ministramos. Olha só, eu tive o cuidado de anotar aqui depois de ministrado, porque antes eu não tinha anotado dessa maneira. De quais nós falamos? Nós falamos de fé, de humildade, de filiação de Deus. Nós somos ser filho de Deus. É por isso que a Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então, filiação. Então eu falei de fé, filiação, humildade, intimidade, no sentido de buscar a face, ter intimidade com Deus. Oração, que é relacionamento com Deus. Conversão. Sem conversão não dá para chegar lá. Não dá para acessar os ambientes do reino. Confissão, clamor, louvor, adoração, fidelidade e perdão. Falamos de 12 chaves. Hoje nós queremos pensar um pouco mais. E aí nós lemos aqui, por exemplo, sobre concordância. Então eu percebo que concordância é aquela chave que só funciona com 2 ou mais indivíduos. É uma chave que depende de comunhão. É uma chave que depende de união. É uma chave que depende de concordância. Por isso que a Bíblia diz assim: andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. Então, quando 2 concordam em tudo quanto pedir, o Senhor, então, ministra sobre aquelas vidas aquele pedido. Então, concordância, né, é essa chave que só funciona com 2 ou mais indivíduos. Então, se nós não vivemos a comunhão, por exemplo, nós percebemos na história, por exemplo, da igreja lá no primeiro século. A Bíblia diz que aquela igreja cresceu assustadoramente, avançou para o mundo assustadoramente, tremendamente. Mas a gente pode observar que uma das marcas mais tremendas que aquela igreja tinha era de comunhão. Não é? De unidade. Então essa chave aqui só funciona assim. Ele falou assim: se 2 de vós concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, ou qualquer coisa que acessarem o reino, ele diz: isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Ou seja, a concordância acessa o reino, acessa o ambiente das bênçãos que nós pedimos em 2. Também gostaria de pensar sobre justiça. Por exemplo, nós estamos vivendo num tempo que falava assim: mas isso é injustiça. O que é injustiça? A igreja tem que ficar fechada, não pode ter mais de 30 pessoas, mas a gente vai no supermercado, tem 100 pessoas emboladas lá, uma atrás da outra. Tem pessoas se esbarrando uma na outra, se encostando. A gente sai na rua, encontra com um monte de gente, sem máscara, sem nada. A gente vai nas praças, tem gente sentada, tem gente jogando, tem gente fazendo e acontecendo, batendo papo. Então, na verdade, é injustiça. Por que só a igreja tem que viver isso? Eu não sei, querido, mas olha só o que a palavra de Deus diz em Mateus 5:20. Dá uma olhada em Mateus 5:20. O que diz lá? Ele diz assim: pois vos digo, porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, ou seja, aqueles que conhecem as leis,
Se a nossa justiça não exceder a essas, ele faz: de modo nenhum vocês terão acesso ao reino. É por isso que a Bíblia diz assim, é por isso que Jesus diz assim: se te obrigar a caminhar 1 milha, vai 2. Se te pedir a blusa, dê a camisa também. Se te bater numa face, oferece-lhe a outra. Mas nós queremos andar segundo a justiça humana. É por isso que ainda vemos crentes colocando irmãos na justiça. Na justiça dos homens. Nós vemos pessoas levando o outro à justiça. Por quê? Porque nós não aprendemos que a nossa justiça, ela não é apenas ser justo, mas é exceder a justiça que nos faria justos diante dos homens. Mas o que nos faz justos diante dos homens é uma justiça que excede a justiça humana. É por isso que muitos não vão entender a questão de perdão. Ah, eu perdoei, mas ele fez de novo. É por isso que Pedro diz: até quantas vezes devemos perdoar? Até 7? Perdoar 7 vezes uma pessoa por um erro que ele cometeu repetidas vezes no mesmo dia, já é demais. Ele diz: não diga até 7, mas 70 vezes 7, ou seja, quantas vezes forem necessárias, porque 7 na Bíblia quer dizer plenitude, quer dizer tudo. Então, na realidade, ele fala: olha, você precisa perdoar além do que você entende por justiça. Então, quando ele trata de justiça como chave do reino, aí a gente precisa trabalhar essa questão da prática da justiça. A gente fica, às vezes, cobrando sobre o que seja ou não justiça. Isso não é justo, ninguém merece, eu não mereço. Às vezes a gente trata essa justiça até pelo fato de sermos filhos de Deus. A gente cobra essa justiça até pelo fato de sermos filhos de Deus. Porém, essa justiça que nos permite o acesso aos ambientes do reino é uma justiça que não se compara à justiça humana. Ela excede a justiça daqueles que tratam da lei humana. Então, justiça é uma chave, concordância é outra. Poderíamos pensar aqui também na questão do amor. Porque a palavra de Deus diz que Paulo fala em Coríntios que eu poderia ter qualquer um dos dons espirituais, eu poderia fazer uma série de coisas boas, as quais nós devemos sim fazer, mas ele diz que ainda que fizesse tanta coisa maravilhosa, que eu não vou nem citar aqui, 1 Coríntios capítulo 13, depois você dá uma olhada, ele vai dizer: nada valeria a pena se não fosse com base no amor, se não fosse feito com amor, ou pelo amor, ou através do amor. O verso 8 vai dizer assim: o amor nunca falha. É a chave. Ele fala assim: havendo todas as outras coisas, não havendo amor, vai perecer. E aí ele fala que o amor é algo que permanece. Sempre vai funcionar. É uma chave que sempre funciona. É por isso que quando perguntaram para Jesus acerca dos mandamentos, ele diz exatamente isso. Ele diz: olha, ame a Deus, ame a si mesmo, para que você possa amar o próximo como você ama a si mesmo. A Bíblia diz que toda lei se resume na questão do amor. Não é? Jesus chegou a dizer assim: é disso que dependem toda a lei e os profetas.
Olha que chave tremenda do reino. O amor. Agora olha isso. No final do capítulo 13 de 1 Coríntios, ele vai dizer o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Fé, nós já falamos de fé. Esperança é algo maravilhoso também, porque trata do cremos e nós esperamos pela fé. E ele fala assim, permanece a fé, a esperança. Alguns dizem que são 3 virtudes teologais. A fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles, o maior destes, é o amor. Nós estamos ministrando, por exemplo, nas terças, nos domingos pela manhã, sobre lições para todos, em todos os tempos, em todos os lugares. Lá vai dizer sobre atitudes, sobre comportamentos nossos que nós precisamos tomar. No final vai dizer assim, faça tudo com amor. Então, o amor é uma chave maravilhosa e tremenda. Além disso, nós poderíamos tratar aqui da obediência. Porque a Bíblia diz que obedecer é melhor que o sacrificar. A obediência nos leva à honra, nos leva a ter acesso ao reino por sermos obedientes. A palavra de Deus trata de obediência de um canto no outro. Obedeça. Obedecer. Obedecer a Deus. Temer a Deus. Então são chaves do reino. A obediência. E eu gostaria ainda de, além da concordância, da justiça, do amor, da obediência. Olha, já fomos para mais 4 chaves aqui. Falamos de justiça, amor, concordância e obediência. Nós tínhamos que falar de 12. Já estamos em 16. E eu quero ainda falar de uma outra chave. De uma outra chave que creio eu. Chave essa. Que nós precisamos colocá-la em ação em cada uma das outras chaves. Talvez, eu diria que o que vamos falar aqui, essa chave que vamos falar aqui, talvez eu poderia até dizer que ela não é a chave. Ela é o segredo de cada chave. Cada chave tem um segredo. E eu queria dizer que a chave, ela precisa desse segredo. Ela precisa desse segredo. A chave, todas as chaves que falamos, as 16 chaves que falamos até agora. Acredito que quando talvez trouxermos uma nova etapa de ministrações, vamos falar de outras chaves ainda. Mas esse é um tempo que nós estamos ministrando sobre essas chaves. Talvez algumas delas que nós citamos aqui, você nem vai concordar que seja chave. Talvez você vai dizer, olha, na minha concepção, chave é só uma coisa. Por exemplo, eu já ouvi ministrações falando que as chaves são as palavras de Deus. A Bíblia não trata das palavras, trata da palavra de Deus, que é a Bíblia. E a palavra de Deus, que é a Bíblia, na nossa concepção não colocamos aqui como chave, mas colocamos ela aqui como o manual
para conseguirmos utilizar tais chaves. Conhecendo a palavra de Deus, nós vamos aprender a lidar com cada chave. E eu quero encerrar essa palavra falando do segredo das chaves. Então eu quero aqui, o Senhor está me levando a pensar aqui o seguinte, eu até coloquei aqui como uma chave. Mas o que o Senhor está me revelando aqui é que não pode, o que eu vou falar aqui, ser apenas uma chave. Mas o que eu vou falar aqui é o segredo para todas as chaves. Olha que tremendo. É o segredo. E o Senhor está me revelando exatamente por que ele está dizendo isso. Então nós vamos falar sobre isso. Então vamos relembrar. Nós falamos sobre fé, sobre filiação, sobre humildade, sobre intimidade, sobre oração, sobre conversão, confissão, clamor, louvor, adoração, fidelidade, perdão, concordância, justiça, amor, obediência. Glória a Deus! Eu não imaginei que chegaríamos a tal número. Eu não imaginei que o nosso molho de chaves seria desse tamanho. Mas uma coisa é certa. Deus, é por isso que a Bíblia diz que quando nós, como dispenseiros, falamos aqui, me parece na última quinta-feira que falamos, nós falamos exatamente sobre isso, que o dispenseiro dos mistérios de Deus. Então o mistério o Senhor vai nos revelando à medida que nós vamos buscando, à medida que nós vamos aproximando, à medida que nós vamos orando, à medida que nós vamos estudando. Não é? E gostaria muito que você de repente falasse, pastor, eu penso que tal coisa também é uma chave. Vai me ajudar em próximas ministrações. E aí é interessante, queridos, que nós encerramos a última ministração sobre perdão. E agora nós estamos chegando à questão da obediência. Perdoar também é uma questão de obediência. Ou seja, o cumprimento e a utilização de qualquer uma das chaves trata também de obediência. Mas eu gostaria de falar então de uma coisa que eu tenho falado aqui constantemente. Mais uma vez, nós vamos repetir essa palavra para a igreja do Senhor. Queridos, tem mais de um ano que tem uma mensagem que eu tenho pregado praticamente todas as vezes que ministro. Que é uma palavra que o Senhor me deu faz tempo, dizendo o seguinte, olha, está na hora, chegou a hora. E eu chegava a dizer assim, está mais do que na hora de nós sairmos do ambiente da teoria e entrar no ambiente da prática. Quantas vezes nós falamos algo, mas nós não esperamos viver aquilo. E nós estamos vivendo uma dessas questões que nós falávamos tanto na teoria, agora na prática, que é o fato de que esse ambiente não é a igreja. De que adorar a Deus, a gente faz isso independente de um templo. E agora o Senhor nos colocou para praticar. E é exatamente sobre isso que eu acredito que o segredo de todas as chaves que nós já falamos até agora se chama prática. Sabe o que eu estou vendo aqui? Sabe qual é o movimento que eu estou vendo? Alguém com uma chave. E ele coloca essa chave naquele orifício que cabe apenas aquela chave. E já está a caminho da prática.
mas enquanto ele não virar a chave, ele não praticou, ele não efetuou o movimento necessário para que a porta seja aberta. Então eu gostaria de pensar na prática, a palavra é prática, como um segredo para todas e qualquer chaves. E aí, quando João Batista, eles pregam, eles começam a pregar, eles falam que é chegado o reino. É chegado o reino. E aí, eu gostaria de, antes de falar um pouquinho da prática, antes de falar, abrir aqui um parênteses talvez, antes de falar da prática, lembrar de uma coisa muito interessante que eu não posso esquecer nessa ministração. Mateus capítulo 24, versículo 14, diz uma palavra que mexeu muito comigo há algum tempo. Diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Evangelho do reino. Não é o evangelho, qualquer outro tipo de título que coloquemos no evangelho. Não é qualquer subterfúgio que se use para pregar o que se chama de evangelho. Mas está falando que o evangelho que será pregado em todo o mundo para que venha o fim é o evangelho do reino. E quando Jesus deixa a chave na mão da igreja, deixa a chave do reino. Não deixa a chave da prosperidade, não deixa a chave da amizade, não deixa a chave da paz. A chave é do reino. O evangelho a ser pregado é o evangelho do reino. E nós vamos bater isso na nossa cabeça o tempo inteiro, no nosso coração, porque nós, como já disse aqui, temos grande dificuldade de lidar com a questão de reino. E aí, quando falo do evangelho, o que é evangelho? Evangelho são as boas novas. O que são boas novas? Coisas novas, coisas que nós não conhecemos ainda, mistério. Quando fala de mistério, de segredo, leva-nos a palavra-chave, leva-nos às chaves do reino. É por isso que o dispenseiro é o dispenseiro dos mistérios de Deus. É por isso que determinada oração não é falada de forma que homens entendam, mas são orações que em espírito falamos de mistérios com Deus. E as boas novas é a pregação, é a revelação desses mistérios de Deus. Então o evangelho do reino é exatamente ministrar, revelar ao mundo os mistérios do reino de Deus. Enquanto o mundo não conhecer os mistérios do reino de Deus, não for pregado ao mundo os mistérios do reino de Deus, ficamos perdendo tempo ministrando o mistério da prosperidade, o mistério disso e daquilo, do sucesso, nós vamos esquecer de ministrar os mistérios do reino. Porque Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem consome, onde o ladrão mina e rouba, mas ajunte tesouro no céu, onde nada disso, nada dos ladrões, a traça, a ferrugem não vão conseguir achar, porque estão guardados nos ambientes do reino. Meu Deus, que maravilha! Que coisa tremenda! Queridos, pregar o evangelho do reino é colocar em prática aquilo que temos recebido do reino. Então vamos à palavra prática, que é o que eu quero encerrar aqui hoje. Encerrar essa pequena série. Uma coisa me veio ao coração. Exatamente isso, que o evangelho do reino trata de
boas novas, e boas novas trata de coisas que ainda não foram reveladas, que estão sendo. Coisas que não foram reveladas são mistérios, são segredos. A Bíblia diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Então, creio eu que Jesus, que está falando da chave do reino, está falando exatamente disso. Está falando da autoridade para ministrar o evangelho do reino. Glória a Deus, aleluia. Está falando isso. Mas eu preciso encerrar essa palavra falando de prática. Sabe o que me veio no coração? A seguinte questão. Diante de tudo isso, falando das chaves, o pensamento é: não adianta saber que temos as chaves. Não adianta saber que temos as chaves e não saber onde usá-las, que ambiente acessar com elas. Também não vai adiantar saber que ambiente, saber que temos, como igreja, chaves, porque a igreja já tem essa chave. O problema é saber onde acessá-las. Mas não para por aí. Não adianta também saber onde usá-las e não usá-las. Então, vem comigo aqui. Não adianta saber que temos as chaves e não sabermos onde usá-las. Não adianta saber onde usá-las se não sabemos usá-las. Então, ter as chaves e saber usá-las são duas coisas diferentes. Ter as chaves, não adianta ter as chaves sem saber onde usá-las. Não adianta ter as chaves e saber onde usá-las. Saber onde usá-las, mas não saber usá-las. Porque eu não sei se você já fez isso, mas eu já coloquei chave ao contrário no lugar de colocar a chave lá. Então não adianta saber onde usar, mas se não sabe usar a chave. Não adianta também saber usar as chaves e não usá-la. Depois você vai ouvir mais isso, se você quiser, para você poder até anotar isso. Não adianta sabermos que temos as chaves e não sabemos onde usá-las. Não adianta saber onde usá-las e não saber como usá-las. Não adianta saber como usá-las e não usá-las. Então, pensando nisso, quando nós sabemos tudo isso e não usamos, ou seja, não colocamos em prática os nossos conhecimentos. Por isso que a Bíblia diz que o povo de Deus não só por não ter, só por não conhecer, só por não praticar. Aí você vai lá, por exemplo, em Mateus capítulo 7, quando ele termina o Sermão do Monte, ele diz: aquele que ouve os mistérios do reino, aquele que aprendeu sobre os mistérios do reino, aprendeu sobre os princípios do reino e não os põe em prática, a sua casa vai ruir. Então olha isso. Não adianta simplesmente saber que nós como igreja temos as chaves do reino. E aí? O que adianta eu saber sem saber se eu não sei onde usá-las? Ah, não, mas eu tenho a chave e sei onde usá-las. Mas o que adianta você saber onde usá-las e não saber usá-las? Eu sei que elas são usadas nas portas, mas qual porta? Como que eu vou usar elas? Mas não adianta também eu saber até mesmo como usá-las se eu não usar, se eu não colocar em prática. Por isso que eu tinha colocado aqui a prática como uma chave, mas o que o Senhor está me mostrando é que a prática aqui é o segredo, é o mistério de cada chave, de cada chave.
Por quê? Porque a vida no reino, a chave do reino, preste atenção nisso, a vida no reino não é uma vida teórica, uma vida de teorias. Mas a vida no reino é uma vida de prática. Há algum tempo atrás, eu gosto de falar assim, não foi muito tempo atrás, mas, com exceção às brincadeiras, eu estava com 18 anos, o meu pastor tinha 74 anos, e parecia que ele tinha sido implantado dentro do cérebro dele toda a Bíblia, porque tudo que você falava da Bíblia, ele sabia onde estava, sabia o endereço, faltava muito pouquinho para dizer para você qual a página da Bíblia que estava. E um dia, caminhando com aquele meu pastor, eu disse para ele, eu queria ter essa mente que o senhor tem. Eu fiz igual Eliseu, pedindo a unção dobrada. Eu falei, eu queria ter essa mente que o senhor tem. Ele falou, mas de que você está falando? Eu falei, o senhor conhece a Bíblia toda, de cor? E aquele pastor me disse uma frase que eu jamais esqueci. Isso tem mais de 30 anos que ele me falou isso. Ele disse, filho, isso não é inteligência, não é uma mente brilhante. Isso é prática. Ele disse, o segredo é a prática. Então o segredo da chave é a prática, querido. Nós estamos há 3 semanas falando das chaves do reino. 3 semanas falando de pelo menos 16 tipos de chaves diferentes. E olha que tem muito mais, porque nós somos limitados. Mas diante disso, o que adianta conhecer tudo isso, se não colocarmos em prática o nosso conhecimento? Então, o segredo para cada chave se chama prática. Porque nós falamos aqui, você não vai usar a chave que acessa o ambiente da adoração com a chave da petição. Não vai abrir uma chave de prosperidade para entrar na chave da paz, no ambiente da paz. Então você precisa ter esse discernimento. Discernimento. Porque a ideia aqui é conhecermos a chave. Sim, nós temos que conhecer, porque o povo sofre e é destruído por falta de conhecimento. Mas para que o Senhor nos dá conhecimento? Para que o Senhor nos ensina? Para que coloquemos em prática. Jesus veio e disse, é chegado o reino. É chegado o reino. Então eu vou dar para vocês o ensinamento para que vocês conheçam os princípios do reino. E ele começa a ministrar sobre o reino. E ele começa a falar sobre como um cidadão dos céus, como um cidadão do reino deve se comportar. No final do sermão, ele diz, agora deixa eu explicar para vocês aqui, que agora vocês conhecem como se comportarem, mas esse conhecimento vai tudo por ralo, vai tudo por lixo. Esses conhecimentos não vão valer de nada, porque vocês conhecem. Agora tem 2 tipos de ouvinte nesse caso, os que põem em prática e os que não põem em prática.
Então eu quero avisar para vocês que aqueles que ouvem essas minhas palavras e as põem em prática são como um homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha, e vieram os ventos, correram os rios, e vieram as tempestades, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. É por isso que quando ele fala da chave, ele fala assim: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei a chave do reino. Mas aqueles que ouvem essas minhas palavras e não as põem em prática é como um homem louco, insensato, que edificou sua casa sobre areia, e sopraram os ventos, correram os rios, vieram as enchentes, as tempestades, deram contra aquela casa e ela caiu. E aí ele ainda salienta o fato de que foi grande a sua queda. É maravilhoso podermos estudar a palavra de Deus e conhecer um pouco mais dela. É maravilhoso isso, querido. Mas é importante que nós entendamos, algo muito especial. É que a prática produz em nós experiência. A prática produz em nós experiência. É muito diferente uma pessoa que faz teologia, isso passou comigo, faz teologia, sabe? Faz anos de teologia, forma em teologia, é examinado, é ordenado ao ministério pastoral. É diferente o fato dele tomar posse em uma igreja como pastor e começar a praticar o ministério. Transformar teoria em prática. Então, o que traz experiência não é teoria, é prática. Então, a prática, ela produz experiência. E você só pode ser autoridade em um assunto do qual você tem experiência. Por isso que a Bíblia diz que Jesus termina aquele sermão do monte e as pessoas admiraram dizendo o seguinte: ele fala não como os escribas e como os fariseus. Por quê? Porque eles falam que conheciam, eles falam que conhecem, mas não falam que praticam. Ou seja, não falam com autoridade, não falam com experiência própria. Jó, no final da sua história, ele fala assim: antes eu sabia teoricamente, mas agora eu conheço na prática. Então a prática produz experiência, a experiência produz autoridade, e a autoridade tem a ver com as chaves do reino. É por isso que Jesus diz assim: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto ide. Eu estou dando para vocês a autoridade que eu recebi. Queridos, tudo isso é maravilhoso, mas o segredo para mover todas as chaves, o segredo que está na chave para abrir a porta se chama prática. Então coloque em prática o que Deus está te ensinando. Coloque em prática o que Deus tem ministrado no seu coração. Querido, é tão gostoso falar da palavra de Deus que dá vontade de ficar falando o tempo inteiro, mas eu canso você de tanto falar. Mas eu espero profundamente que essa palavra mude a sua história com respeito à chave do reino, mude as suas possibilidades de acesso aos departamentos, às áreas, aos ambientes do reino. E que Deus em Cristo nos abençoe. E que Deus em Cristo possa nos ensinar a cada dia a viver e a praticar a sua palavra. Que a graça e o amor de Deus estejam sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém?
Pai querido, em nome de Jesus, abençoe cada um. Recompensa cada um pelo seu carinho para conosco. E que cada um possa aprender a viver na prática o que tem aprendido teoricamente. Pai, em nome de Jesus, abençoamos a todos para a glória e honra do teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Um abração. Continue firme na presença do Senhor.